nos anos das eleições. Eu gostaria de dizer mais. Se está entendendo que esse período de 6 meses, 4 meses antes da eleição, 2 meses após a eleição, isso é um período longo, uma norma federal regulamenta um prazo muito maior. Eu estou aqui, peço vênia para fazer a leitura, de entendimentos aqui, pareceres que houve em relação a um tema como este. Aqui é relacionado à doação em calamidade, em situação de vulnerabilidade por essa lei que regulamenta a espécie, uma lei federal, e fala o seguinte, que essas doações, na verdade, são contratos que dispensam licitação por ser situações especiais de vulnerabilidade, que não poderia haver licitação. A situação da vulnerabilidade, da necessidade daquela família de uma forma excepcional, justifica a dispensa de licitação. Mas fala mais. Fala que se trata, diz o seguinte, trata-se uma espécie de um contrato bastante comum, utilizado para a administração, para realizar diversos tipos de política pública. Quanto à realização de eleições, no entanto, o controle sobre os atos e contratos administrativos realizados deve aumentar, com vistas a preservar a igualdade dos candidatos que houverem na época. Essas restrições e controles visam evitar que o atual governante utilize-se do poder político para deter em prejuízo de outro candidato com finalidade eleitoreira. O tema das condutas vedadas em período de eleições insere-se nesse contexto. O poder de livre administração do gestor fica limitado pelo que dispõe o artigo 73 da Lei Eleitoral, cujo parágrafo 10º peço vênia aos senhores para fazer a leitura. No ano em que se realizar a eleição, viu, Rosmar? Por gentileza aqui. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Então nós temos aqui uma norma de caráter superior a uma lei municipal, já vedando no ano das eleições. E a minha norma que eu apresento aqui é um período muito menor. Eu falo que no ano de eleição, apenas nos anos das eleições municipais, de abril a dezembro, ficaria vedado. E a finalidade, eu já ressaltei aqui, não é apenas aqui, eu não estou fazendo oposição à atual administração, eu gostaria aqui de deixar muito claro, porque essa lei não é apenas para o período que Zé Diniz for prefeito, não. Outros prefeitos que virem dessa lei utilizarão, devido ao princípio da continuidade normativa. Então, eu vejo a necessidade da aprovação dessa emenda, com respeito à opinião divergente que eu tenho, da necessidade de aprovarmos, porque vem em complemento a uma lei federal que já existe, e para o próprio prefeito municipal, porque não ficaria bom para ele fazer essa doação. Vamos supor que surgiu uma excepcionalidade, até hoje não existiu essa lei, e sempre se resolveu, nós utilizaremos de outros métodos. Em momento nenhum, nós aqui, ao aprovar o vencimento, estaremos cumprindo com o que também determina a legislação federal, de acordo com a legislação federal que proíbe. Então, senhor presidente, eu gostaria de dizer que tenho opinião, respeito à opinião divergente, mas continuo entendendo da necessidade de aprovarmos essa lei. O período não é longo de jeito nenhum, é apenas um período eleitoral. No período eleitoral tem que se tomar cuidado com doações, é necessário que se tome cuidado com doações para não ser mais interpretada pela comunidade, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público que fiscaliza isso, e para assegurar interesse, inclusive, do próprio prefeito para mostrar a lisura de seus atos. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, senhor vereador. Vereadora Neuza. Bom dia a todos, caros companheiros, presidente, a todos aqui presentes nesta casa de lei. Eu, por exemplo, vi a necessidade que venha a esse requerimento. Mas por que não, se nós não mudarmos, que eu vi que assim, é um período longo, vamos passar para 4 meses, se os caros vereadores
a cara e a minha ideia possa ser acatada. Então, vamos mudar esse tempo, porque... Senhora vereadora, só me perguntar uma parte? Pois não. Eu até concordaria com a ideia da senhora, é uma ideia muito importante. Mas é que nós não estamos... Como é que nós vamos saber se vai acontecer uma calamidade ou um problema? Isso acontece nesses 4 meses. Né? Então, assim, é uma preocupação que a Câmara está tendo neste momento, que eu acho que não é necessário, porque, como bem dito pelo vereador Éder, nós já temos leis que regam essa situação de benefícios em período eleitoral, nós temos lei própria que fala isso. Então, qual o gestor público que vai infringir essa lei? Nós já temos uma lei. E agora nós estamos tratando de uma lei municipal, numa situação de calamidade, pode acontecer uma chuva forte, ou uma ventania forte, derrubar casa. Então a gente tem que imaginar todo tipo de situação. Isso acontece nesses 4 meses. Eu imagino que nós não deveríamos restringir a lei de maneira alguma, imaginando que o prefeito daquela época poderá usar isso aqui para fazer política. A lei é clara. Olha quais são os benefícios que a lei concede, dona Nilza. Auxílio natalidade. Como é que ele vai sair concedendo auxílio natalidade e a torta de direito para ganhar voto? Auxílio funeral. Quantas pessoas pode acontecer? Mas se houver uma calamidade, pode acontecer de várias pessoas perderem a vida. Né? Situações de vulnerabilidade temporária, calamidade pública. Né? E aqui ele fala, e ele vem assim regrando cada situação, como que deve ser concedido. Isso aí tem que passar pelo Conselho Municipal de Assistência Social. A assistência social tem que apresentar uma fundamentação para aquilo. Né? Então não é por livre e espontânea vontade do prefeito da época, do acontecimento disso. E aqui ainda tem... Só mais um instantinho, estou terminando aqui, dona Nilza. Ó, a situação de calamidade pública é reconhecida pelo poder público. Então o poder público tem que reconhecer aquela situação, não pode só o prefeito falar, não é assim. Então, com todo respeito, a sugestão da senhora é muito boa, mas só que nós estamos tratando de uma situação que a qualquer momento pode acontecer e que nós não temos controle dessa situação. Só me permite também uma parte, eu gostaria de dizer o seguinte: existe uma legislação federal que proíbe no ano. A emenda que eu apresento era muito mais simples do que um ano, é um período muito menor de um ano. E outra coisa, gente, até hoje já resolveu, sem essa lei aqui, o que teve para ser resolvido. Entendeu? Se a própria lei federal proíbe no ano das eleições, eu estou pondo um período muito menor, a minha emenda não vai atrapalhar nada não. Pelo contrário, eu estou convencido que essa lei, que essa emenda faz ajudar para a própria lisura e transparência da administração. É necessário que haja emenda. Inclusive nós já aprovamos emenda nesse sentido aqui dentro dessa casa. Aquelas de doação, que teve doação de posto artesiano, cesta básica, nós aprovamos no mesmo sentido, proibindo na época das eleições. Aqui é da mesma forma. Quando que veio um aqui para apresentar aqui o projeto aqui para doação de cesta básica, essa Casa de Leis, por maioria, entendeu também da necessidade de não haver nesse período, que foi inclusive constante esse mesmo período. Isso aí nada mais é do que um complemento daquilo que essa Casa já vem entendendo. Nesse período, nos anos eleitorais, nós não permitimos esse tipo de coisa, para não ser confundido com interesse eleitoral. Uma parte também aqui, eu quero manifestar novamente que sou contra a emenda, porque, inclusive, em questão dessa doação de cesta básica, quem tem fome não espera 6 meses, 4 meses, nem 3, 5 dias. Sou contra e a favor do projeto do jeito que está. Obrigado, senhores vereadores. Mais algum vereador? Não tendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Vamos em votação, lembrando que tem uma emenda aditiva apresentada. Como vota a vereadora Angelina? Favorável com emenda aditiva. Antônio Sérgio? Favorável com emenda aditiva. Carlos Cleiton? Favorável sem emenda. Clarindo? Favorável sem emenda. Éder? Favorável com a emenda. Ilvanei? Favorável sem a emenda.
José Maria está ausente. Vereadora Neuza. Favorável com emenda. Newton. Favorável sem emenda. Rosemar. Favorável com a emenda. Aprovado em primeira votação, informa ao plenário que a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para segunda discussão e votação. Item 3, em discussão, o projeto de lei número 09/2018, que dispõe sobre a alteração do artigo 79 do Regimento Interno do SAI. O projeto está em discussão. Vereador Éder. Senhor presidente, senhores vereadores, passamos agora, neste momento, a fazer a discussão do projeto de lei apresentado pelo ilustre prefeito municipal, projeto de lei 09/2018, o qual está na mesa aí. Eu gostaria de pedir os autos aí, por gentileza. O projeto de lei é um projeto de lei que consta apenas 2 artigos, que também peço vênia para fazer a leitura dos mesmos. Artigo 1º está com a seguinte redação, abre aspas, artigo 1º. O artigo 79 do Regimento do SAAI, o qual foi aprovado pela Lei 478 de 99, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 79. Para fins de faturamento, a tarifa de desgosto corresponderá a 70% da tarifa de água. Artigo 2º. Essa lei complementar entrará em vigor após o decorrido prazo de 90 dias da publicação. Muito bem, senhores ouvintes, senhores presentes, aqui é um projeto de lei onde o ilustre prefeito municipal tenta fazer uma modificação na lei municipal para que passamos agora a permitir que a tarifa de esgoto seja cobrada no importe de 70% da tarifa de água. Ou seja, haverá um considerável aumento da tarifa de esgoto, caso venha essa Casa de Leis a aprovar esse projeto. Isso aqui é um projeto de lei, com o maior respeito que tenho a todas as proposituras que são apresentadas nessa casa. É um projeto de lei que não merece prosperar de forma nenhuma. É um projeto de lei que deve ser refutado. Em momento nenhum, a administração pública poderá, numa época como essa, aumentar uma tarifa de esgoto da população de Abadiânia, que já sofre muito. Eu acho, com a devida vênia, já um desrespeito ao que está sendo cobrado aqui da taxa de ligação de água e esgoto. Mais de R$800. O município não está fornecendo devidamente água a quem precisa. A falta de água dentro do nosso município de Abadiânia é muito grande. Está faltando muito. Eu acho que a administração primeiro tinha que oferecer à população para depois cobrar. Não é o que está acontecendo. Aqui, o argumento que se utiliza é o seguinte: vamos cobrar para depois oferecer. Vamos cobrar, vamos meter a mão no bolso do consumidor para depois nós ter condição de oferecer um serviço de qualidade. Porque nada me convence que o atual serviço é de excelência. Pelo contrário, está péssimo o serviço de fornecimento de água no nosso município. Nunca esteve tão ruim como está atualmente. Está péssimo. E quem diz isso não é eu, vereador Éder, não. Sou porta-voz dessa comunidade abadianiense, que tem reiteradas vezes vindo até a Câmara Municipal, buscando de nós, vereadores, representantes desse povo humilde, suporte para ter a ele ali. A água é o bem mais essencial que tem a vida. Esse povo precisa de água de qualidade. O serviço de esgoto precisaria ser feito de qualidade. Mas, pelo contrário, o pobre hoje não pode nem ter água em sua casa, na sua humilde residência. Por quê? Porque tem que pagar uma taxa de ligação de água e esgoto mais de R$800, quase um salário mínimo. Quem ganha um salário mínimo vai ficar sem comer. Não vai poder comer não, gente, quando fizer a ligação. Por quê? Porque está cobrando um absurdo. Eu fiz questão de olhar Alexânia, Anápolis, os valores, e vejo que é um absurdo isso que está sendo feito pela população de Abadiânia. Agora vem um projeto de lei de total desrespeito à comunidade nossa Abadiânia para aumentar a tarifa para 70%. Me perdoe quem entender de forma distinta do que eu, mas eu acho isso aqui um desrespeito a toda a comunidade de Abadiânia. Em momento nenhum o povo de Abadiânia merece um trem desse aqui, um aumento absurdo
absurdo desse aqui, de uma tarifa de esgoto, com uma péssima qualidade no serviço prestado. Então, senhores vereadores, sou totalmente contra, integralmente. É um projeto que não merece emenda, não. Ele merece ser rejeitado. Essa casa não pode, de maneira nenhuma, aprovar um projeto como esse. Eu gostaria mais de dizer a vocês, nós temos aqui, foi lido agora há pouco pelo nobre vereador Clarindo, nós estamos recebendo aqui cerca de mais de 52 milhões, entra para o cofre do município, fora os impostos, esses impostos aí que nós aprovamos agora, por exemplo, o incentivo fiscal, para o município arrecadar mais, fora esses incentivos eventuais que surgem, o município está perdendo mais de 52 milhões anualmente aqui em Abadiânia. Sabe, administrar essa casa já entrou em consenso, é escolha de prioridade. E a água deveria ser a maior das prioridades dentro do nosso município. Eu acho que é possível sim correr atrás de outros recursos, de outras fontes. Vamos atrás de emenda. O povo esperou tanto do prefeito que ele tivesse uma boa relação lá no Congresso Nacional para trazer dinheiro para cá. Está na hora do prefeito mostrar isso aí e trazer verba de outros locais aqui para o município para melhorar essa prestação de serviço. E não pegar os pobres que já estão endividados, com dificuldades, que não estão dando conta sequer de fazer o ligamento da água e aumentar a tarifa agora para 70%. Eu, pessoalmente, gostaria de dizer que o deputado que eu apoiei, solicitei a emenda dele, ele já apresentou 2 emendas. João Campos já mandou 2 emendas aqui para a Abadiânia, sabe? E é por isso que eu continuei na eleição passada apoiando o deputado João Campos, porque todas as vezes que eles estão pedindo, ele tem mandado emenda aqui para a Abadiânia. É a hora do prefeito correr atrás, da administração atual correr atrás de outras verbas para trazer para o município. E não sacrificar essa população que está aqui em nosso município. Porque entendo, senhores vereadores, um desrespeito esse projeto de lei com a nossa sociedade, com a nossa comunidade. Em momento nenhum esse projeto de lei merece prosperar. Nada me convence que é necessário aumentarmos a tarifa, é necessário passar a 70% agora a tarifa, para que então o município possa ter condição agora de prestar um serviço de qualidade. Ó, o município está horrível, a prestação de serviço de água e esgoto está horrível, mas nós vamos pegar o dinheiro seu aí para melhorar o serviço. Negativo, não melhora nada disso não. Nada disso, não vai melhorar não. Pelo contrário, vai só sacrificar a população de Abadiânia. O que precisa é correr atrás, ir atrás de verbas, trazer. O serviço de água e esgoto está ruim? Tá. Atrás de água de verba para melhorar isso aí. A hora que estiver prestando serviço de excelência e houver realmente a necessidade de aumento, aí poderia falar. Sabe? Aí a administração teria moral para pedir para a população: vou aumentar o seu tributo. A taxa é uma espécie de tributo. Vou aumentar o seu tributo. Mas agora, neste momento, não, senhor vereador. Neste momento, não. Nesse momento, a população está cansada. A população não quer a aprovação desse projeto. Nós aqui nós não trabalhamos para o prefeito, não. Nós trabalhamos para o povo. O povo não quer a aprovação desse projeto, não. Meu voto é de respeito ao povo. Eu jamais aprovaria isso aqui. E vou mais. Eu vi aqui esses dias, agora não foi lido aqui não, nessa casa, um outro projeto que chegou, mas eu não deixo de falar, do Código Tributário Municipal, inclusive instituindo taxa de iluminação pública, cobrar iluminação pública, e vários outros tributos que estão ali, várias outras alíquotas que se busca aqui aumentar do novo Código Tributário que o prefeito mandou aqui para essa Câmara Municipal. Que já de antemão já ressalto, não sou a favor de aumentar tributos dentro do nosso município. Por quê? Porque primeiro precisa de uma contraparte para depois exigir isso. Então, senhores vereadores, por tudo isso que eu falei, e por muito mais do que isso, pelo próprio conhecimento pessoal, senhores vereadores, que o senhor tem sobre a nossa situação do nosso município, não vamos aprovar esse projeto de lei, não. Sabe? O meu pedido aos senhores é para não aprovarmos, é para rejeitarmos esse projeto de lei, e é dessa maneira que irei votar. Muito obrigado aos senhores. Obrigado, senhor vereador. Mais algum vereador? Vereador Clarindo. Senhor presidente, caros vereadores, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para cumprimentar o diretor do SAAI, que está presente nessa sessão, e os servidores que o acompanham. Senhor presidente,
é um dos projetos mais polêmicos que tramita pela nossa Casa de Leis. Por quê? Porque ele vai direto no bolso da comunidade. Então é um projeto de lei que às vezes está aqui tentando regrar uma determinada situação, porque não tem um impacto tão grande no bolso do contribuinte, mas que provoca polêmica. Por quê? Porque nós vivemos num país onde a carga tributária é altíssima e os serviços públicos são de baixa qualidade quando existem. Então, eu já sabia que esse projeto de lei seria tão polêmico e que seria uma alegria para a oposição, porque coisa fácil é chegar aqui e falar contra esse projeto de lei. Eu não preciso de nada para falar contra esse projeto de lei. Posso só me fundamentar na situação caótica em que vive o nosso país, com essa imensa carga tributária e com serviços públicos de péssima qualidade. Eu tenho razões para discutir esse projeto, talvez razões diferentemente da dos colegas vereadores. Por quê? Eu entendo que a coisa pública tem que funcionar. E para que ela funcione, para que ela atenda às necessidades públicas, ela tem despesa. Ela tem despesa. Tudo que se imaginar hoje na administração pública tem despesa. Então há necessidade da receita. Mas nós estamos aí acostumados com uma situação, e não digo isso só do nosso município, mas do nosso país, onde a irresponsabilidade na arrecadação das receitas e principalmente no atendimento das despesas é enorme. É enorme. Parece que nós não podemos acreditar em mais ninguém, em nenhum gestor público. Tal a situação caótica do caráter, da falta de caráter existente nos administradores públicos, cuja situação estamos querendo mudar. E se Deus quiser, nós vamos mudar. Porque o nosso país é um país abençoado por Deus. E onde existe a presença de Deus, há verdade, há justiça. Não adianta eu chegar aqui e ficar inventando coisas, porque a verdade chegará, um dia ela chegará e ela liberta. Não adianta eu entrar aqui nesse plenário e ficar tentando elaborar justificativas que hoje a população entende que não justificam nada. Eu preciso ser aqui coerente, eu preciso ser aqui íntegro, ético, responsável na discussão de todo e qualquer assunto. Eu não preciso aqui levantar a voz para realçar situações que a população está vendo, que não é verdadeira, que não existe. Então eu preciso ser o mais próximo possível da coerência. Então é nesse sentido que eu discuto esse projeto de lei. Eu sei que o nosso município tem receita e sei que ele tem despesas. E eu afirmo aqui para os senhores, sem sombra de dúvidas, que as despesas do nosso município superam e em muito as receitas. Quando eu disse aqui, que o vereador Éder disse que eu li que são 52 milhões e 100 mil reais, isso é uma projeção de receita. Mas para essa projeção de receita, há uma projeção de despesa deste mesmo valor de 52 milhões. Assim a administração pública imagina que irá arrecadar esse importe no ano de 2019. Mas quem garantirá que a administração pública arrecadará todo esse valor?
Quem dirá que a administração pública terá apenas uma despesa de 52 milhões e 100 mil reais? Quando a gente fala nesse valor, ele é impressionante e impressiona mesmo, mas isso é lei orçamentária, é uma previsão de receita e previsão de gastos, que muitas vezes não é atendida. E é por isso que essa previsão orçamentária, ela deve passar por esta casa, todos os anos, tem que contar com a participação de cada vereador. Por que nós diminuímos aí o percentual de crédito adicional suplementar? Para que nós possamos fiscalizar o mais próximo possível a execução orçamentária. Se o prefeito arrecada determinada importância, ele tem determinada importância que ele tem que fazer despesas. E esse projeto de lei aqui, o senhor prefeito está visando resolver determinada situação. Mas é aí que talvez eu não concorde com o projeto de lei. Por quê? Eu acho que um projeto de lei, nos termos que foi apresentado, com as justificativas que nos foi apresentada, está aquém da necessidade do nosso prefeito, ou da nossa prefeitura, da nossa administração pública. Nós temos aqui que comparar, que sopesar, qual o benefício que será trazido e qual o desgaste financeiro para essa população tão sofrida. E isso, no momento da discussão desse projeto de lei aqui, é que vem a nossa consciência. Como os serviços públicos estão sendo prestados, não é só culpa da atual administração. A atual administração tem 2 anos. O diretor do SAAI está apenas há 2 anos no seu cargo. Será que é culpa dele? O caos que reina hoje no abastecimento de água e na coleta de esgoto, será que a culpa não é nossa também? Quando nós escolhemos os nossos representantes e não soubemos cobrar desses representantes, será que não é culpa do Ministério Público, que não exerceu o seu munus bem mais próximo, porque a lei assim exige? Então, essa situação hoje não é culpa só do A, do B ou do C. Na verdade, é culpa da nossa sociedade, que está num franco processo de transformação. E eu acredito nessa transformação, e eu acredito que ela será para melhor. Porque nós somos mentes em constante evolução, e a nossa evolução, antes de tudo, passa-se por um bem-estar da população, passa-se por um bem-estar de cada um de nós. Então, senhores vereadores, na verdade, o senhor prefeito, o senhor diretor do SAAI, estão tentando resolver uma situação caótica que não foi por eles criada. Mas esse projeto aqui está longe de resolver a situação. Porque com os dados que eu tenho aqui hoje em mãos, e que são poucos, então eu posso estar fazendo essa avaliação por dedução dos dados que eu tenho, que ele não resolve a nossa situação. Por quê? Porque a quantidade, o valor que será arrecadado pelo município será ínfimo. E nós tivemos até aqui uma proposta do senhor prefeito, para que nós aprovássemos a lei, e para que essa lei começasse a viger a partir do momento que o recurso chegasse. Por quê? Qual seria o objetivo do senhor prefeito com esse projeto de lei, dito por ele aqui nesta Câmara? Seria criar um saldo para que, quando as emendas chegassem, o município conseguisse pagar a contrapartida. Mas eu imagino que não, por isso aqui não consiga. Por quê? Porque se for deixar para a lei viger a partir da chegada do recurso, então não vai adiantar. Nós precisávamos de aprovar essa lei, se assim fosse, para que quando a emenda chegar, quando os recursos chegarem, já ter esse saldo de caixa.
E com relação às emendas que foram ditas pelo vereador Éder, nós não podemos, logicamente, eu quero parabenizar a todos os deputados e senadores que encaminharam para cá emendas. E eu tinha até uma relação de todos, estava aqui na contracapa, mas não está comigo neste momento, senão eu falaria de cada um que encaminhou emendas para cá. Mas não tem como eu esquecer, sabe de quê? De uma emenda de 7 milhões de reais. Está sendo encaminhada para cá. Qual o deputado, qual o senador que já conseguiu esse feito? E isso por que aconteceu? Porque o nosso prefeito correu atrás? De maneira nenhuma eu posso aqui qualificar a atuação do senhor prefeito como leniente ou como desprezível. Por quê? Porque eu estou vendo ele a todo momento correndo atrás de emendas, tentando solucionar esse problema da água e do esgoto em nosso município. Tanto é que conseguiu uma das maiores emendas para o nosso município e que ela vai superar o valor de 10 milhões de reais. Todas elas conseguidas na atual gestão. Jamais passou algum administrador aqui que conseguisse tal volume de emendas, num valor tão alto como este conseguido. Não é porque os outros fizeram descaso, mas porque era uma outra situação. Era num outro momento. Nós estamos vivendo no momento que eu estou vendo a todo momento o senhor prefeito indo atrás de para buscar recursos para o nosso município, e isso eu tenho que reconhecer. Eu não posso deixar de reconhecer essa situação. E por isso eu quero parabenizá-lo. Não porque eu sou situação, porque eu divirjo em muitas questões da administração pública, mas eu sou obrigado a reconhecer o lado bom que está funcionando. Então, senhor presidente, e uma outra coisa aqui, que nós não podemos esclarecer, é um momento apropriado. O senhor prefeito não está querendo um aumento de 70%. Ele está aumentando em 20%. Eu entendo que é caro para se ligar água, é caro para se ligar esgoto. A tarifa é cara, é R$517 para um e me parece que R$317 para o outro. Eu entendo que isso é caro, mas nós não estamos discutindo esse valor aqui nesse momento. Nós estamos discutindo aqui uma outra questão, tarifa de esgoto, e que a proposta do senhor prefeito é em aumentá-la em 20%. Aí sim daria os 70%. E a Alexandria não tem taxa de esgoto. E os senhores sabem por quê? Porque lá não tem esgoto sanitário, senhores. Como que vai cobrar uma coisa que não tem? É simplesmente por esse fato. Não é porque a Alexandria é boazinha e melhor do que a Badiânia, não. E pode pegar as outras informações de outras cidades onde tem taxa de esgotamento sanitário. Eu ouvi uma proposta de passar o nosso sistema de abastecimento de água e de coleta de esgoto para a iniciativa privada. Aí é que os senhores verão o que será aumento. Iniciativa privada visa lucro, principalmente. Enquanto a gestão pública tem que visar o lucro para reinvestir no seu empreendimento, o que é diferente do setor privado. Nós temos aí o exemplo da Enel. Quanto de energia elétrica que foi aumentada agora esses dias? O vereador Cleiton aqui trouxe a informação. 15% e passou-se para a Câmara? Não. Nós tivemos a oportunidade de reclamar só verbalmente, mas praticamente sem efeito. O gás subiu. Então é assim, a iniciativa privada, ela visa, ou melhor, a iniciativa privada não toma prejuízo. E há enquanto o órgão público toma prejuízo. Ele arca com prejuízo. Então esse é o sentido. E, de outro lado, vou ser contra esse projeto de lei. Por quê? Porque faltou a mim justificações plausíveis que aqui seria atendida a real necessidade
para o qual o projeto de lei foi lançado. Mas eu quero deixar aqui explicado à população. Pode haver aqui um aumento de outra forma, o prefeito aumentar a tarifa de água. Então vai conseguir a mesma coisa. Mas pelo fato de nós não conseguirmos atender a cada cidadão, a cada contribuinte, para explicar detalhadamente o que está acontecendo aqui, nós podemos, talvez, com a lei dessa, que, imagino, tem um alcance financeiro pequeno para o que ela foi proposta, tenha um impacto pequeno no bolso do contribuinte, mas nós não conseguimos explicar isso. É uma situação que nós não conseguimos explicar. Por quê? Porque, como eu já disse, esse momento é totalmente inoportuno para se apresentar qualquer espécie de gravame ao contribuinte. É um momento que as pessoas já não suportam mais se falarem em acrescer R$1 em sua despesa mensal. Mas não deixo de reconhecer, nós aqui agora acabamos de discutir uma lei onde o poder público está instituindo um benefício eventual. Benefício gera custos. E esse benefício social é para a população carente. Então tudo gera custos. Nós pedimos aqui, vou citar aqui o exemplo da vereadora Angelina, pediu um posto policial no Lago Corumbá 4. Isso gera custo, quem vai pagar? A administração pública, ela só vai assinar o cheque, mas quem vai pagar somos nós. Então, para cada benefício que nós pedimos aqui, há a correspondente despesa. E muitos deles, o município não consegue suportar. Então, senhores, eu quero aqui pedir ao senhor prefeito, venha para votar contra o seu projeto de lei. Por quê? Esse projeto de lei ainda foi retirado em vistas pelo vereador Clay, vereadora Neuza, que parece pelo vereadora Angelina. Uns 4 vereadores, 3 ou 4 vereadores aqui. Para quê? Para que fosse atrás de dados para subsidiar mais ainda. Eu gostaria, nós tivemos uma audiência pública para discutir esse projeto de lei. Muitas pessoas não vieram, mas teceram seu comentário. Muitas pessoas não tiveram ciência do que aqui nós discutimos, mas tiveram plena consciência para falar a respeito do projeto de lei, sem saber o que estava acontecendo na realidade. Então essa é a nossa situação. Nós vivemos nesse meio. Nós fazemos a nossa política e o nosso trabalho neste meio. No meio de pessoas que posteriormente vão nos avaliar pelos nossos atos, pelas nossas ações que aqui por nós foram tomadas. Então não é fácil, é muito difícil. Mas isso aí, de maneira nenhuma, é que me faz votar contra o projeto de lei. Eu estou votando contra esse projeto de lei porque eu não fui convencido. Não é por falta de atuação em outras áreas do senhor prefeito e da administração. Desligo outras áreas. É nesse particular. Nesse particular. Por quê? Porque nós precisamos, realmente, como foi falado aqui pelo vereador, e por vários vereadores que já falaram, precisamos sempre estar melhorando os serviços públicos. Estar melhorando a qualidade dos serviços públicos. E nós não vamos conseguir melhorar sem destinar receitas para esses serviços públicos. Embora tenham outros aí que têm receitas, mas que não são prestados na expectativa da pessoa que precisa desse serviço público. Então, senhores vereadores, para não me alongar, eu teria muito mais coisa para falar aqui, mas eu estou sentindo que
parece que está sendo cansativo. E era um momento apropriado. Né? Mas eu acho que, como que eu disse aqui, eu estou votando contra o prefeito, não pelas justificativas que foram até aqui lançadas, mas pela minha própria convicção. Porque, além disso, eu tenho uma convicção que nós, vereadores aqui, estamos aqui para defender o interesse público. E o interesse público não é só o interesse daquele cidadão individual, é o interesse da comunidade, é o interesse do patrimônio público. Eu tenho que zelar pelo patrimônio público, eu tenho que ajudar o senhor prefeito a zelar do patrimônio público, e eu tenho que fiscalizar a administração desse patrimônio público. Então, eu não posso olhar só de um lado, eu tenho que olhar dos dois lados, lado da administração e lado da comunidade. Porque a administração, na verdade, ela é suportada ou financiada por essa sociedade. Então nós temos que ter carinho, nós temos que ser rigorosos na apreciação de projetos de leis dessa espécie. Eu não sei qual será a atitude do senhor prefeito a ser tomada a partir aí da não aprovação desse projeto de lei. Mas pode ser, é aí que está a nossa responsabilidade, que a atitude que o senhor prefeito tomar possa ser muito, mas muito mais prejudicial ao que agora estamos tentando proteger. Então, senhores vereadores, essa é a minha opinião, a minha humilde opinião a respeito desse projeto de lei. Obrigado, senhor vereador. Mais algum vereador? Vereadora Neuza. Mais uma vez, quero cumprimentar e agradecer a presença de todos aqui. Como foi bem dito, foi muito bem esclarecido pelo vereador Hélio, muito bem esclarecido pelo vereador Carindo Borges. Eu também vou votar convicta de que não é o momento. Às vezes, até em outras ocasiões, poderia ser mudado. Mas hoje não. Porque, igual foi explicado, as taxas estão vindo aí. E as pessoas não estão suportando mais a pagar essas taxas que estão acrescentando. Quantas pessoas me procuraram falando a respeito desse projeto? Então, eu estou convicta que não é o momento. Mas, muito obrigada. Vereador Éder. Senhor presidente, eu gostaria aqui apenas de tecer aqui em ligeiras palavras algumas questões que foram levantadas pelo nosso vereador e que nos dizem respeito. A primeira delas é que esse projeto de lei foi uma alegria para a oposição. Eu queria dizer, devido a respeito por entender assim, mas foi uma tristeza. Não tem muito vereador, muito cidadão que se pode ficar alegre com a proposta do prefeito de aumentar a taxa de esgoto para 70%. Todos nós, seja da oposição ou não, ficamos muito tristes, com essa propositura. Em momento nenhum que nos alegramos, não. Pelo contrário, ficamos tristes. Queria dizer mais, não somos oposições. Aqui nessa Câmara não existe oposição, situação, não. Existe aqueles que foram aprovados numa coligação do prefeito e aqueles que foram eleitos por outras coligações. Prova disso é o que aconteceu aqui nessa Câmara hoje, senhor presidente, senhores vereadores. Hoje nós votamos 3 projetos do prefeito. 3. Um deles, o primeiro projeto da PPA, que eu inclusive pedi vista, levei para casa, analisei o projeto. Eu aprovei aqui, fui favorável a esse projeto sem sequer apresentar emenda. Eu vi a necessidade do prefeito de aprovar esse projeto. E aqui fui favorável a ele sem apresentação de emenda. Mencionei aqui a necessidade da aprovação desse projeto. Aprovei, como reiterada vez já fizemos, aprovando a propositura da forma apresentada originariamente. No segundo projeto, apresentei emenda, por entender que havia necessidade de uma emenda naquele projeto, que foi por essa casa também aprovada por emenda, por maioria. E nesse momento, nesse projeto, sob análise, sob discussão,
oposição, eu entendo que nem merece emenda, tem que ser rejeitado de início. Mas não é pelo fato de não ter sido eleito pela mesma obrigação, não. Eu não faço isso aqui dentro da Câmara, não. Em momento nenhum eu fui na casa de alguém pedir voto para falar que ia ser oposição à situação. A minha proposta sempre foi de defender os interesses da comunidade, independentemente de quem nos apresente aqui nessa casa. Toda proposta que vier aqui por interesse da comunidade eu aprovo. O que não for, eu sou contra, como é esse caso agora. Não faço de papel de oposição por ser oposição. Eu sou uma pessoa que defende o que é certo e o que é errado, independentemente de quem eu parte. Essa foi isso. Então, não foi a alegria da oposição, não me considero oposição por oposição, defendo o interesse da comunidade. Queria dizer que, em relação de ter mencionado aqui, embora não seja a hora de votação da taxa de ligação de água e esgoto, eu mencionei aqui porque ela tem uma relação direta, é coisa que está sendo cobrada pelo SAAI, por isso que eu entendi que havia necessidade de ser mencionada. Gostaria também de dizer que, se a atual administração conseguir uma verba muito alta em relação a eles, é mais um motivo para não ser necessário, então, agora sacrificar a população. Se conseguir um valor alto, vamos utilizar isso aí, no aperfeiçoamento do SAAI, para melhor prestação de serviço, porque está ruim. Está ruim não é simplesmente o Éder que está falando, não é a população que está falando. E no Horizonte está faltando água direto. As vilas aqui do nosso município estão faltando água toda semana. Então o que acontece? É essa falta, esse serviço mal feito que está sendo feito na nossa administração atual, essa falta de serviço, principalmente relacionada à água e esgoto, é que nos leva a entender que não é hora de sacrificar mais a população aumentando a tarifa dela, não. É por esses motivos que nos faz. Não por falar somos oposições por ser oposição. Nada disso. Em relação a muito bem dito aqui pelo novo vereador, o SAAI que não visa lucro, esse é mais um motivo também para não aprovarmos. O SAAI ali não pode angariar lucro, não. Isso aqui é um órgão que pertence ao povo. Isso aí pertence ao povo. É uma empresa, uma autarquia municipal que pertence ao povo. Ela é do povo. Entendeu? O povo tem que, a hora que o povo entender que deve aumentar, que tem que aumentar. Enquanto não tiver jeito, não vamos aumentar, não. Você entendeu? O povo está entendendo que agora não é hora, não. Essa autarquia municipal é uma empresa do povo, não é uma empresa privada que busca lucro, não. É uma empresa do povo. Então, dessa forma tem que continuar. Eu respeito a opinião de quem lançou para privatizá-la, né, que realmente com muito entendimento do vereador Clarindo. Não é hora de fazer a privatização dela. Pelo contrário, ela precisa ser reformulada, ser melhorada, sabe, para conceder água de qualidade à população pelo preço coerente, proporcional a isso, e não desarrazoado com ligações e aumento de tarifas. Eram essas minhas colocações, senhor presidente, para não ser defatão aqui, dizer que não podemos de forma nenhuma aprovar esse projeto de lei. E repito, não por ser oposição, é por ser um projeto ruim para a população. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Mais algum vereador? Sim. Eu gostaria aqui também de aproveitar o momento. Eu estou em mãos aqui com um diagnóstico sobre o sistema de água aqui do nosso município. E eu até sugiro ao senhor diretor do SAAI, que aqui está, que divulgue. É importante esse diagnóstico para que as pessoas passem a entender como está a situação. Até porque eu sei que essa autarquia que hoje está nas suas mãos é uma batata quente e que está fritando. E não é culpa sua, é culpa das administrações que por aqui passaram. Todas elas têm uma parcela de culpa. Eu sei que hoje, pode ser, ainda não podemos avaliar a sua administração até o momento. A administração, enquanto essa, que a gente vê sobre receita e despesa, como é que está sendo aplicado. Mas eu imagino que pela sua integridade está sendo muito bem aplicado. E esse diagnóstico que foi feito aqui é importantíssimo que cada um dos vereadores o lessem, né, para que ficassem cientes de como está aqui a nossa situação de água. E eu precisaria, até porque é pela falta desse tipo de informação que eu não tenho, de quantas ligações de esgoto que tem em nosso município. Eu até pedi para o vereador Cleiton ou a vereadora Neuza, ou se ao SAAI, para levantar, para fazer esse tipo de levantamento, para a gente saber do impacto, né? Mas, por tudo aquilo que já foi discutido, por todos os argumentos que foram aqui lançados,
eu já tomei a minha decisão. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador. Mais algum vereador? Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Vamos em votação o projeto, lembrando que não tem nenhuma apresentação de emendas. Como vota a vereadora Angelina? Contra o projeto. Antônio Sérgio? Contra o projeto. Carlos Cleiton? Contra o projeto. Clarindo Borges? Éder? Sou desfavorável ao projeto. Ilvanei? Contra o projeto. Neuza? Desfavorável ao projeto. Newton? Desfavorável ao projeto. Rosemar? Desfavorável ao projeto. Rejeitado em primeira votação. Informo o plenário que a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda discussão e votação. Não havendo mais matérias a tratar, declaro encerrada a sessão. Agradeço a presença de todos. Hoje uma sessão muito importante. Tivemos a votação de 3 projetos e pela primeira vez nessa casa um projeto é rejeitado por unanimidade. Então fico feliz, em ver a posição dos senhores vereadores, em saber que estão aqui, para defender os interesses do povo, aquele que nos colocou. Muito obrigado a todos e até a próxima.